Ninguém estava esperando que o nome de Filipe Luís surgisse em um dos bastidores mais comentados do futebol brasileiro nesta semana, mas foi exatamente isso que incendiou os grupos de WhatsApp da torcida gremista. O rumor de que o ex-lateral do Flamengo teria mandado uma mensagem especial desejando sorte a Pedro em sua jornada no Grêmio. A história, que começou tímida em páginas de bastidores e perfis de redes sociais, foi ganhando corpo à medida que torcedores começaram a relatar trechos de uma suposta conversa entre os dois, na qual Filipe, já em fase mais tranquila da carreira, teria parabenizado o centroavante pela coragem de encarar um novo desafio em Porto Alegre, diante de uma das torcidas mais apaixonadas do país. E é justamente aí que a curiosidade do gremista entra em cena. Se Filipe realmente desejou sorte a Pedro no Grêmio, o que mais foi dito nessa troca? Houve conselhos sobre pressão, convivência em vestiário, sobre como lidar com a expectativa de um clube que respira títulos e reconstrução. Entre um áudio e outro compartilhado nas redes, a narrativa vai se desenhando quase como um enredo de filme. Pedro, cogitado há meses como o grande camisa 9 dos sonhos da torcida tricolor, teria se emocionado com a mensagem de Filipe Luís, que conhece como poucos o peso de vestir camisas gigantes e de carregar expectativas pesadas. Fala-se que o ex-lateral teria ressaltado ao atacante que jogar em um clube como o Grêmio não é apenas uma mudança de cidade ou de uniforme, mas uma transformação de mentalidade. A arena lotada, o hino ecoando, a cobrança diária para decidir jogos grandes, a necessidade de se tornar ídolo em tempo recorde. Para o torcedor, imaginar essa troca de experiências entre dois jogadores desse nível é quase irresistível. Que tipo de conselho um multicampeão daria a um goleador prestes a assumir a responsabilidade de ser o novo protagonista ofensivo de um gigante ferido, mas faminto por voltar ao topo? Nos bastidores, já tem gente garantindo que a conversa entre Filipe Luís e Pedro não se limitou a um simples boa sorte. A especulação é de que o ex-lateral teria detalhado ao centroavante o que significa manter a cabeça no lugar em meio à turbulência, lembrando de momentos em que ele mesmo foi alvo de críticas, vaias e desconfiança, mas soube se reinventar dentro de campo. Imagina só Pedro ouvindo de Filipe algo como: no Grêmio, se tu abraçar o projeto, a torcida te carrega no colo, mas se faltar entrega, eles te cobram como ninguém. O torcedor fica matutando essas frases, imaginando cenas, visualizando o atacante caminhando pelos corredores da arena lembrando de cada palavra. E, claro, a dúvida martela: se essa conversa realmente aconteceu, será que Pedro já está totalmente decidido, emocionalmente comprometido com o projeto gremista, a ponto de estar pedindo conselhos para quem já viveu tudo em clube gigante e sabe exatamente o que é preciso para ser referência? Outro ponto que alimenta ainda mais a curiosidade da torcida é o suposto tom da mensagem de Filipe Luís. Há quem diga que ele teria destacado que o Grêmio pode ser o palco perfeito para Pedro se tornar ainda mais protagonista do que jamais foi, longe da sombra de outros craques e da disputa interna por espaço em elencos estrelados. Seria o recado de alguém que enxerga, de fora, o que talvez o próprio jogador ainda esteja digerindo por dentro. Em Porto Alegre, a bola que chega na área vai procurar o camisa 9 o tempo todo, a cidade inteira comenta o desempenho do centroavante no dia seguinte, e cada gol tem cheiro de redenção, de reerguer um gigante que sabe o que é ser campeão do mundo. Só essa ideia já faz o gremista viajar. Será que Filipe, ao desejar sorte, não estaria, na prática, reforçando para Pedro que esta pode ser a oportunidade da vida dele de escrever uma história própria, sem ser coadjuvante de ninguém? E enquanto nada é confirmado de forma oficial, o torcedor do Grêmio segue se alimentando desse tipo de bastidor, que mistura emoção, expectativa e aquela pitada de mistério que tanto move o futebol. A pergunta que não quer calar ecoa nas rodas de conversa: se Filipe Luís realmente desejou sorte a Pedro no Grêmio, isso significa que a novela está mais próxima do fim do que imaginamos? Será que o lateral, ligado a tantos personagens do futebol brasileiro, sabe de algo que ainda não veio a público? Ou tudo não passa de mais um daqueles rumores que acendem a chama da arquibancada e fazem a torcida sonhar acordada com o dia em que verá Pedro entrando em campo na arena, sob os refletores, com a camisa tricolor colada no corpo, pronto para mostrar que aquela mensagem de boa sorte não foi jogada ao vento? Até que as respostas cheguem, o gremista segue fazendo o que sabe de melhor: especular, sonhar e lotar a imaginação com cenas que podem, em breve, deixar de ser apenas rumor para virar história.